Seja bem e em paz. Te convido a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Leremos o verso 19. Colossenses 2, 19. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós vivemos tempos em que as pessoas têm se afastado das Escrituras e acreditado em muitas fábulas, muita filosofia humana, muito pensamento humano. É bem simples acreditar no erro. Basta alguém se equivocar com alguma coisa, começar a ensinar esse seu equívoco, e logo terá uma multidão de seguidores, pessoas achando que encontraram um conhecimento, uma novidade. E aí as pessoas, como se alguém tivesse descoberto a verdade agora, em pleno século XXI. E as pessoas então começam a seguir esse tipo de pensamento. Via de regra, essas pessoas, elas se consideram parte da igreja, elas acham que elas fazem parte da igreja de Cristo, e algumas até acham que elas próprias são a igreja, ela pessoalmente é a igreja, né? E esses enganos vão fazendo seus adeptos. Mas vamos analisar à luz da Bíblia, que é a revelação de Deus, como que a igreja, ela é apresentada a nós. Te convido a ver aqui mesmo em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Capítulo 1 de Colossenses, de 13 a 23, está falando da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Vamos ler apenas o verso 18. Ele, obviamente Cristo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então a Bíblia nos apresenta Cristo como a cabeça de um corpo, e este corpo, que é formado por membros, juntas, medulas, nervos, né? O corpo que é formado por membros é a igreja. Então a igreja é formada por membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Então, o que pensa, o que dá a direção e tudo é a cabeça, que é Cristo. E a igreja é membro deste corpo cuja cabeça é Cristo. Então nós entendemos aqui que a igreja é apresentada como um corpo cuja cabeça é Cristo. Nós devemos entender exatamente então o que é igreja. Igreja, no nosso idioma, ela é uma tradução do original de uma palavra que existe no grego, que é eclesia. Jesus escolheu esta palavra, né? Nós vemos lá em Mateus 16, verso 18, quando Jesus ele fala para Pedro, né? Tu és Pedro, e nesta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus ele escolheu esta igreja, mas esta palavra para designar, para chamar o seu corpo, do qual ele é cabeça. Só que essa palavra já existia séculos antes de Cristo. Não foi Cristo que inventou esta palavra. Ele escolheu esta palavra. Vamos entender o que significa esta palavra, porque assim nós poderemos entender o porquê Cristo deu o nome de igreja ao seu corpo. A palavra eclesia no grego, ela é uma convocação. Os gregos, eles inventaram a democracia. Então a forma de governo dos gregos era através de plebiscitos. Como é que funcionava? Quando os senadores apresentavam algum projeto, e esses projetos, um projeto único ou vários projetos, né? E esses projetos tinham que ser
votados, eles então usavam o sistema de plebiscito. Eles faziam uma convocação para todos os homens maiores de idade que se apresentassem ao Senado em Atenas, para que então ali eles apresentavam o projeto e esses homens maiores de idade que estivessem presentes votariam em plebiscito se aprovariam tal projeto ou se rejeitariam. Esta convocação era eclesia, ou seja, traduzido para o português, igreja. Então, igreja é uma convocação para ajuntamento em assembleia. Igreja é uma assembleia, é uma reunião, é o ajuntamento dos santos para tratar em assembleia, em reunião, as coisas pertinentes a Cristo, o culto, a adoração, o louvor, enfim, todas as coisas pertinentes a Cristo, a ação social e tudo mais. Então, igreja é o ajuntamento dos santos. E a Bíblia nos apresenta esse ajuntamento no corpo de Cristo. Então, cada um de nós é membro de um corpo. Para que este corpo seja de fato de Cristo, nós temos que reter a cabeça. Porque nós vimos aqui que alguns não retêm a cabeça no corpo, né? Verso 19. Não retendo a cabeça. Vamos ler o 18, do capítulo 2 de Colossenses, verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Pessoas que ficam criticando a igreja, querendo parecer-se humilde, piedoso, cristão, mas que conhece a verdade, mas combate a igreja, sabe? Ninguém se faça árbitro assim contra você, né? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, o crescimento que procede de Deus só dá quando o corpo todo está junto, né? Suas juntas, seus ligamentos, todos os seus membros juntos, eles crescem juntos. O crescimento que vem de Deus, se ele retiver a cabeça, que é Cristo. Porque alguns não retêm a cabeça. E é por isso que ensinam tantos equívocos e tantas fábulas e tantos enganos. E esta nossa meditação é para a glória de Deus, como advertência, para que nós não sejamos levados por aí por vários ventos de doutrina. Porque está uma tempestade de ventos de doutrinas hoje em dia, muito em função da internet, que dá voz a todo mundo, né? Vamos então entender com mais na prática aqui, como que a gente retém a cabeça do corpo, que é Cristo. Primeiro, entendendo que Cristo é o verdadeiro profeta. O profeta hoje é Cristo. Os profetas antigamente, do Antigo Testamento, eles profetizavam acerca de Cristo, das coisas que aconteceriam na vinda de Cristo, primeira vinda, segunda vinda, e coisas pertinentes a esse tempo da igreja, o tempo de Cristo, né? Então, nós retemos a cabeça entendendo que Cristo, ele é hoje o único profeta. Olha só, se você quiser abrir lá em João capítulo 4, quando o Senhor Jesus estava falando com a mulher samaritana, neste momento aqui, no verso 25 que nós vamos ler, a mulher ainda não tinha identificado quem era Cristo, mas ela sabia da promessa do que representaria Cristo, de Cristo ser o verdadeiro profeta, o único profeta que estaria, após o cumprimento da profecia sobre ele mesmo, só restaria ele como profeta, não outras pessoas como profetas, como haviam no Antigo Testamento e no começo do Novo Testamento. Veja aqui, ó, a mulher falando para Jesus, verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então veja aqui que ela conhecia, ela não estava reconhecendo Cristo, mas ela conhecia a promessa que quando Cristo viesse ele seria o único profeta.
aquele que anunciaria todas as coisas. Cristo anunciou todas as coisas. Ele preparou os seus apóstolos e ensinou para os seus apóstolos todas as coisas, para que os seus apóstolos, então, codificassem a profecia do Antigo Testamento e lançassem os fundamentos doutrinários da igreja. Então, todas as coisas já são profetizadas pela palavra de Cristo. Então, nós só retemos a cabeça da igreja se nós não dermos ouvidos a outros profetas, mas somente a Cristo. Se a pessoa profetizar a palavra de Cristo já revelada e estiver 100% de acordo com a Bíblia, com a palavra já revelada, nós aceitamos. Se houver coisas diferentes, não. Não podemos aceitar, porque é Cristo que revela todas as coisas. Ele que nos ensinará todas as coisas. O autor de Hebreus, eu já mencionei isso aqui várias vezes, né, em diversos sermões, mas é que é importante. Eu peço perdão por repetir, mas é que é importante. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 em diante, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Agora olha só: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Cristo é o único profeta hoje. É Ele que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Essa palavra, que é a profecia. Cristo sustém todas as coisas, né? Esse mesmo Cristo, essa mesma situação foi profetizada por Isaías, que é o maior profeta messiânico, né? No capítulo 61 de Isaías, o próprio Jesus depois leu isto, falando ser ele mesmo o alvo desta profecia que ele leu numa sinagoga, esta passagem de Isaías, né? Mas vamos ver aqui, Isaías 61, versos 1 e 2, falando sobre Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele é a profecia, nós pregamos essa profecia que ele ensinou, não novas profecias. Para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A escatologia que Jesus falou de como será o julgamento. A consolar todos os que choram, né? E Jesus, quando João Batista manda perguntar aos discípulos de Jesus, manda seus discípulos perguntarem a Jesus se era ele mesmo que havia de vir, olha o que Jesus responde para João Batista em Lucas capítulo 7, verso 22. Jesus se refere a ele, essa profecia de Isaías, para que João Batista entendesse. João Batista que foi o último profeta, para que João Batista entendesse que a profecia estava ali, quem era esse Cristo. Lucas 7, 22. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então o próprio Jesus, ele se identifica como aquela profecia de Isaías, capítulo 61, a profecia chegou, a profecia já existe. No começo do Novo Testamento, mais propriamente no livro dos Atos dos Apóstolos, ainda haviam alguns dessa geração profética, que é da geração de João Batista. Os dons são irrevogáveis, os dons deles não foram revogados por Deus quando João Batista morreu. Quando acabou aquela geração, acabou a profecia. A profecia é só de Cristo, a palavra de Cristo que sustenta todas as coisas. Então, como que nós entendemos se nós retemos a cabeça do corpo?
se nós temos em Cristo o único profeta. Porque se nós temos outros profetas além de Cristo, nós não estamos retendo a cabeça do corpo. Nós estamos num corpo sem cabeça. Uma outra forma que nós vemos que nós retemos a cabeça de Cristo no nosso corpo, no corpo ao qual fazemos parte, é se nós temos Cristo como o único sumo sacerdote. Tá? Então, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 4, leremos de 14 a 16. Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só, isso aqui é importantíssimo para a vida espiritual de qualquer pessoa. Somente Cristo é o sumo sacerdote hoje. O sumo sacerdote é aquele que fazia expiação pelos pecados. Ele fazia a reivindicação do povo para com Deus. Ele era o intermediário entre a reivindicação do povo para com Deus e fazia a expiação dos pecados. Então tinha que levar um animalzinho lá, tudo. O sacerdote cortava o animalzinho, dava para o sumo sacerdote fazer a aspersão do sangue em favor daquele pecador, para que Deus pudesse perdoar aquele pecador. Cristo veio e, como Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, ele mesmo, sem pecado, se deu em favor de muitos, para salvar a sua igreja. Fez a aspersão do sangue, na aspersão do seu sangue, a expiação do pecado, e ele fez isso de uma vez por todas, porque agora nós temos sumo sacerdote eterno. Os sumos sacerdotes anteriores eram homens pecadores. O nosso sumo sacerdote atual é imaculado e sem pecado. E ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Não existe mais um outro intermediário entre Deus e os homens. Você conhece esse versículo, mas abra lá. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, ou seja, todos os que foram salvos por Cristo. Então, se a pessoa tem um outro intermediário, alguém que queira absolvê-la de seus pecados, ou uma outra pessoa que faça a intermediação entre ela e Deus, essa pessoa está num corpo sem cabeça, porque ela não retém a cabeça do corpo da igreja, que é Cristo. Mesmo que ela pense que ela seja a própria igreja, ou sei lá, ou que ela faça parte da igreja. Se ela não retém a cabeça, ela está em outro corpo, e um corpo sem cabeça. E finalmente, Cristo, ele é rei. Nós vemos que Cristo é o único profeta, Cristo é o único sumo sacerdote, e Cristo é o único rei supremo. Assim como haviam outros profetas, mas Cristo é o único profeta hoje. Assim como haviam outros sumos sacerdotes, mas Cristo é o único sumo sacerdote hoje, existiam outros reis, mas só um rei supremo, que é o Rei dos Reis. Cristo, ele é o único rei supremo. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia lá, no livro dos Salmos, capítulo 89. Salmo 89, leremos de 35 a 37. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua e fiel como a testemunha no seu espaço. Então, Deus está se referindo a Cristo.
que é da linhagem de Davi. Davi, aquela linhagem de Davi, traria o rei eterno, que regeria as nações com cetro de ferro. Então, o rei eterno é Cristo. Cristo, ele é o rei dos reis. Se você quiser analisar também lá em Apocalipse, capítulo 19, os versos 15 e 16, vai encontrar isso aqui, falando sobre Cristo. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o Rei Supremo é Cristo, e a sua palavra é a constituição que vai julgar todo mundo, todas as pessoas. Evangelho de João, capítulo 12, verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, Cristo, ele é o único Rei Supremo, que estabelece autoridades e que tem autoridade sobre todas as coisas. Se você tem outra pessoa ou outro ser qualquer que governa a sua vida, astros, horóscopos, esoterismos, videntes, pessoas aí que saiba que você está num corpo sem cabeça. Você não está retendo a cabeça do corpo, que é Cristo, porque Cristo, ele é o único Rei soberano que governa todas as coisas. Se você quer deixar a sua vida ser governada por um outro rei que não seja o Rei soberano, você está num corpo sem cabeça e vai caminhar para a condenação. Porque somente os que estiverem neste corpo, cuja cabeça é Cristo, alcançarão misericórdia, que são aqueles pelos quais foi aspergido o sangue lá na cruz. Só reconhecendo Cristo, não existe outro caminho, não existe outro jeito, por melhor que você seja, por mais gente boa que você seja, por mais bem intencionado, por mais caridoso, por mais piedoso, por mais que você ame pessoas, e até mesmo, se você quer amar a Deus, saiba que o que ama a Deus é o que guarda os mandamentos de Cristo, conforme Ele mesmo disse nos Evangelhos. Precisamos de Cristo, irmãos. Todos nós precisamos. Retenha apenas Cristo como cabeça do corpo onde você está inserido. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele próprio. Se você é membro de algum corpo, algum movimento, algum grupo de pessoas que não retém a cabeça, você não está na igreja verdadeira. Você precisa reter a cabeça, que é Cristo. Então o que nós aprendemos? Profeta, a principal função do profeta é proclamar a verdade de Deus. Proclamar a verdade de Deus para os outros. A principal missão do profeta é falar a verdade de Deus, não propriamente prever o futuro. Essa verdade de Deus vai ser ampliada a ponto de falar coisas futuras, mas dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a verdade, né? Então, a principal função do profeta é proclamar a verdade aos outros e a revelação dessa verdade. Jesus, além disso, foi o próprio cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Ele próprio foi a profecia cumprida, né? Profetas falavam essa verdade de Deus sobre o tempo contemporâneo. Quer ver? Ó, Isaías capítulo 1, verso 4. Então os profetas, eles falavam a verdade de Deus sobre o seu tempo contemporâneo. Isaías capítulo 1, verso 4. Ai desta nação pecaminosa. Isaías está falando para os seus contemporâneos. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos,
filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então Isaías, ele fez uma leitura de como eram as pessoas da sua época. Então o profeta falando a verdade de Deus sobre as questões da sua época, o seu tempo contemporâneo. E também fala as verdades de Deus sobre o futuro. Não traz nada fora do que a palavra de Deus revela. Fala as verdades de Deus sobre o futuro. Isaías 25:8. Vamos lá. Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o pobre do seu povo, porque o Senhor falou. Está vendo? Algo futuro, mas verdadeiro. Palavra de Deus verdadeira. Não um desejo que isso aconteça e tal. Muitas vezes profetizam porque desejam que determinada bênção venha sobre o outro, então profetiza em nome de Deus. Irmãos, não. Nós devemos profetizar a verdade de Deus, o que Deus falou na sua palavra, aquilo que é. Às vezes é uma bênção muito grande, às vezes é juízo, mas é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Todos nós gostamos de falar a parte doce do Evangelho. Ninguém gosta de falar a parte amarga. Mas nós devemos pregar o Evangelho inteiro. E nós devemos entender o Evangelho por inteiro. E vivermos o Evangelho por inteiro. Senão, nós não vamos reter a cabeça do corpo. Estaremos num corpo, mas sem cabeça. Sumo sacerdote. Uma das funções era fazer a expiação pelo pecado. Vamos ver lá, Hebreus capítulo 7. Verso 22 a 28. Hebreus capítulo 7, verso 22 a 28. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós precisamos chegar nesse sacerdote, nesse sumo sacerdote que é Cristo, para chegarmos a Deus. Assim seremos salvos. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Nenhum outro sumo sacerdote era separado de pecadores, nem tinha essas qualidades. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, se nós não retivermos apenas Cristo como nosso sumo sacerdote, aquele que fez a expiação por nós, e aquele que é o nosso único intermediário para com Deus, nós não estamos retendo a cabeça, e estamos num corpo sem cabeça. E por fim, Rei, o Rei Supremo, que constitui os outros reis. Se você abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 13, Romanos capítulo 13, versos de 1 a 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então o Rei soberano é o que constitui todos os outros reis, sejam presidentes, governadores, prefeitos, qualquer tipo de autoridade. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, irmãos, a conclusão de tudo isto: a igreja é o corpo de Cristo.
E Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Se você faz parte de qualquer grupo que seja, que não retém Cristo como único profeta, único sumo sacerdote e único rei supremo, você não está retendo a cabeça no corpo. Você está num corpo sem cabeça. Se você está nessa condição, hoje mesmo você deve se submeter a Cristo em oração. Clame a Ele. Fala para Ele, fala: Senhor, eu quero ser governado pela cabeça que é o Senhor. Eu quero estar num corpo com cabeça. Eu quero ser membro do seu corpo. Eu quero participar do Senhor. Eu quero estar no Senhor. E para isso só é possível se eu seguir as suas prescrições, seguir o que a cabeça manda o corpo fazer. Eu não posso ser levado por outros pensamentos de outras pessoas que não sejam o Senhor profeta, o Senhor sumo sacerdote e o Senhor rei supremo. Então submeta-se a Ele, rogue a Ele que te aceite em seu corpo, porque só assim você vai fugir da condenação eterna. Rogue a Ele que te aceite no seu corpo. E comece, de hoje em diante, a viver em obediência à sua palavra. Dê ouvidos apenas à palavra bíblica. Comece a conhecer cada vez mais a Bíblia, para identificar, para discernir se as palavras e as doutrinas pregadas por todos nós, se ela de fato é bíblico. Se eu pregar alguma coisa que não é bíblico, rejeite. Se eu pregar alguma coisa que estiver contrária à Bíblia, rejeite a minha pregação. Fique somente com a palavra do verdadeiro profeta, o verdadeiro sumo sacerdote e único rei supremo. Porque assim você estará seguro. E os mandamentos dele não são penosos, mas o reino dele é um reino de amor. E ele suprirá cada uma das tuas necessidades. Saia do engano. Saia de um corpo que está por aí sem cabeça. E venha para o verdadeiro corpo de Cristo. Aquele que retém a cabeça de Cristo, é submisso e obediente a esta cabeça. Que Deus abençoe a sua vida.